A Hora do Mal tá fazendo um sucesso danado no cinema. E esse filme, que aliás não é bom, é ótimo, me fez pensar um pouco sobre esse gênero que mexe tanto com a nossa cabeça, que é tão peculiar, que é tão divisível, amado ou odiado. O famoso pornô-terror. Por isso, eu separei uma lista, em ordem aleatória, viu? Com os principais subgêneros do terror. Tá pronto? Então vamos nos porém vestidos. Para começar, um dos estilos mais perturbadores. O terror psicológico, que é aquele que usa muitos conflitos internos, tipo desejos reprimidos ou traumas, para tentar deixar a gente desconfortável. Ele mexe muito com a mente, tanto a nossa quanto a do personagem. Aliás, esse é um dos trunfos desse subgênero. Ele brinca muito com essa coisa do protagonista não ser muito óbvio, a gente não consegue ler ele muito fácil, sabe? Ele mesmo, o protagonista, não sabe se o que tá vendo é real ou não, se aquelas coisas existem. E ele passa isso pra gente. A gente também não sabe se ele é do bem ou do mal, se ele tá sendo perseguido mesmo ou se só tá delirando. Tanto que tem muito filme desse estilo que acaba e no fim a gente descobre que tava torcendo pro vilão. Ou no fim nem tinha vilão, nem monstro, nem nada. Só o personagem que tava viajando na loucura dele mesmo. E lógico que nem precisa falar. Como esse estilo tem muita história onde nem o personagem, nem a gente sabe o que é real, aqui você vai ver reviravolta a rodo. Mas espera lá, você disse que nesse tipo de terror o medo é mental, e eu já vi filme assim que tem monstro. É verdade. É verdade. Mas eu acho que não precisa falar que um filme pode ser de um subgênero, mas usar alguns elementos de outros subgêneros. E até misturar gêneros e subgêneros, né? Então o que eu tô fazendo aqui é um resumo das principais características, as mais comuns. Vamos continuar. Vamos para um dos dois subgêneros mais populares do terror, pelo menos ao meu ver. O que é a morte? O sobrenatural. Que é fácil de explicar, né? São as histórias em que o foco do terror vem de algo não natural. Demônios, fantasmas, casas mal assombradas. Ou seja, esse estilo gosta muito de brincar com a fé das pessoas. Apesar de não precisar necessariamente estar vinculada à religião. Mas muitos desses filmes gostam de usar ela como um plano de fundo, muito porque isso ajuda a explicar o universo do filme, mas tem outros dois motivos pelo qual eles usam religião nesse tipo de filme, que eu acho que são até mais importantes para o roteirista quando ele está escrevendo a história. Que são o quê? Por um lado, você agrada ao religioso que está vendo o filme, colocando no final lá que a religião era a saída para se salvar daquele mal. Por outro, ao mesmo tempo você intriga, você incomoda essa mesma pessoa, mostrando para ela personagens que também acreditam ou até praticam alguma fé, se cagando de medo e morrendo. Não é o meu caso porque eu sou ateu, mas fala aí você que é religioso. Quando você vê um padre, por exemplo, morrendo, deve dar um medinho, né? Se ele que ensina e pratica religião no dia a dia morreu, que chance eu teria nessa situação, não é? Quem produz esse tipo de filme sabe que você vai pensar isso. Por isso que eles fazem de propósito, para te deixar incomodado mesmo. Pode ver que em muitos desses filmes, não é o padre, o brahmamê, o monge ou que qualquer outro religioso que vai salvar o dia. Muitas vezes eles morrem para depois o protagonista mesmo dar continuidade no que ele estava fazendo e aí sim resolver o problema. E vale dizer, falando em religião, que um dos principais marcos do terror pertence a esse estilo, que é o Exorcista lá de 73. E é graças ao sucesso daquele filme que você assiste 56 filmes de terror de exorcismo todo ano. 30 deles com Russell Crowe. Corra. Na noite de 4 de junho... Agora não vai confundir terror sobrenatural com o terror folclórico. Apesar do folclórico também usar bastante a religião, esse estilo pode também ter como foco do terror o paganismo, por exemplo, ou até mesmo o ateísmo. Porque nesse tipo de história, a ideia não é que o medo ou aquilo que te deixa aflito venha de algo sobrenatural, mas sim das pessoas que acreditam nessa religião ou acreditam em alguma tradição ou superstição. E para não ficar sempre só no campo do religioso, os produtores de filmes exploram muito o folclore de alguma região específica. Por isso se chama folclore. Mas por que eles fazem isso? Porque usar o folclore é um baú do tesouro para quem vai criar uma história de terror. Quando você usa o folclore, você já tira grande parte do público do lugar comum. Porque o folclore é muito regionalizado, é muito específico de região para região. Muda muito de um lugar para o outro. Pra gente aqui no Brasil, uma história do Saci Pererê é a coisa mais comum do mundo. Mas se você pegar um chinês, um holandês, um italiano, sei lá, alguém que não tem muito contato com o Brasil, essa pessoa não sabe nada do Saci Pererê. Ela não faz a menor ideia do que esperar. Isso já deixa a pessoa desconfortável naturalmente. Além disso, como o folclore costuma ser mais presente no interior, em regiões mais isoladas, tá aí a deixa perfeita pro artifício do isolamento. Eu já tô até vendo o carro passando pela estrada no meio da floresta.
Por isso que tanto filme desse subgênero segue aquele estilo do estranho no ninho, do viajante que chega num lugar isolado e depois descobre que vai ser usado para um sacrifício ou alguma coisa do tipo, assim. Eu gosto muito desse subgênero porque ele tem muito essa pegada de mostrar como uma mentira, um mal-entendido, sei lá, uma historinha que a mãe contava pro filho dormir há vários séculos atrás, depois no futuro acarreta numa coisa muito maior, com gente criando seita, ritual bizarro. É curioso pensar como algumas pessoas podem chegar no extremo por causa de uma coisa tão pequena, tão insignificante, ou às vezes até por causa de uma coisa mentirosa, que nem... Desculpa aí, mas eu não resisti. Mas olha que da hora o terror. Ele é tão rico que tem subgênero que tem os seus próprios subgêneros. Aqui eu vou colocar a minha visão, tá? A maneira como eu vejo essa divisão. Se você acha que é de outro jeito, pode ficar à vontade para deixar aí nos comentários, beleza? E já que você parou para comentar, aproveita e curte o vídeo e se inscreve também. Assim o canal cresce e eu posso fazer mais vídeos para vocês. Deus me defenderá. Já curtiu? Já comentou? Então vamos seguir. Do que eu tô falando de um subgênero ter outros subgêneros? Do terror de criaturas, que pra mim se divide em 4 tipos. Muita gente considera histórias de vampiros, lobisomens, bruxas como terror sobrenatural. Eu particularmente tô mais pro time que vê esse estilo de filme como terror de monstros, como algo palpável. O importante aqui não é o que você pensa ou no que você acredita, é mais sobre... Dedo no cu e gritaria. A ideia é você se desesperar e sair correndo todo borrado mesmo, para não ser a próxima vítima. Mas não ache que essa urgência toda para não ser despedaçado é só pro filme ter personalidade não. Bom, às vezes é, mas isso também não tem problema nenhum. Só que o caso é que esse subgênero é o mais usado por quem quer de forma metafórica falar dos medos reais da humanidade. Você já deve ter ouvido falar que o Godzilla era uma maneira dos japoneses falarem do trauma que eles sofreram depois do ataque nuclear. É bem essa pegada. Quando alguém quer falar de um medo real, tipo do aquecimento global, medo de guerras, essa pessoa geralmente usa esse estilo com monstros para isso. Quer ver outro medo real que é representado metaforicamente por um certo tipo de monstro? E que é um que aparece num outro subgênero que é meio que um braço, uma derivação desse que eu falei agora. O terror espacial. Que goste você ou não, foi sim criado muito por causa do medo de estrangeiros e de imigrantes. Mas lógico que esse tipo de filme já evoluiu muito e eu arrisco dizer que já faz um bom tempo que eles são usados para passar outro tipo de mensagem. Basta pegar Alien, que fala da exploração do trabalhador. A propósito, tem 2 coisas importantes aqui no Alien que vale destacar. Esse tipo de filme de terror espacial pode mostrar uma invasão alienígena na Terra, pode acontecer num outro planeta, em vários lugares, mas geralmente os produtores usam uma nave espacial isolada para trazer aquela sensação de que você não tem para quem pedir socorro, nem para onde fugir, uma pegada muito parecida com aquela da estrada que eu falei lá no terror folclórico. E a outra coisa é que apesar da gente ter sido inundado com filme, série, jogo de zumbi nos últimos anos, uma coisa muito marcante desses filmes de criaturas, não só os de ET, mas todos, vampiros, sereia, o que for, é que essas criaturas são sempre representadas como sendo muito mais forte, muito mais inteligente, muito mais preparada que o ser humano, porque afinal de contas, nada para deixar a gente se cagando de medo como lidar com alguma coisa que é bem superior em quase todos os aspectos. Você não consegue negociar, não consegue fugir e nem muito menos partir para porrada. E em se tratando de terror, não tem como não falar da insignificância da humanidade sem falar do terror cósmico. Muito famoso por causa do Lovecraft. Eu não vou me aprofundar muito porque eu não manjo muito desse subgênero não, apesar de eu adorar o John Carpenter que bebeu muito dessa fonte. Portanto, se eu estiver errado, pode me corrigir aí, tá? Mas eu acho que dá pra falar que o terror cósmico segue um padrão razoavelmente parecido com o do espacial. Só que aqui a gente vai mais pro lado do medo do desconhecido. A gente não consegue compreender quem são esses seres ou o que eles querem. Diferente de Aliens ou de Predador, por exemplo, onde o objetivo dos bichos é bem claro, né? E tem também a diferença de que no terror espacial a ideia é a gente ver a humanidade com uma certa influência, ou porque é a vítima por quem a gente vai torcer, ou porque ela é a corrupta e é por causa dela que se desencadeia todo o problema. Enquanto no terror Lovecraftiano, ou cósmico, a humanidade está pro espaço mais como um inseto pro planeta. Ele não sabe nada, não entende nada e só tá vivendo ali até um ser mais foda do que ele decidir que ele precisa ser exterminado. O famoso, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Bom gancho para falar do último tipo de subgênero de criaturas. Terror com animais. Esse com gente fugindo de leão, aranha, cobra e tudo quanto é bicho que você puder imaginar. Eu não vou mentir que sinceramente eu costumo considerar esse tipo de filme mais como aventura. Mas beleza, afinal tem lá o bichão querendo matar todo mundo,
um ar de suspense, uma certa aflição para saber se o personagem vai escapar a tempo ou não. Tem o Tubarão do Spielberg, que até hoje mexe com a cabeça das pessoas, muita gente pira só de ouvir falar em tubarão. Ah, mas meu parente foi atacado por um tubarão. Se foi, sinto muito, é uma pena. Mas o tubarão não acordou de manhã e pensou, hoje eu vou matar uns 3 humanos. Foi um acidente, ele deve ter confundido a pessoa com uma presa ou ficou assustado. Ele não tinha intenção de fazer mal, ele só seguiu o instinto de sobrevivência dele. E fora que se a gente pensar nos números de ataques de tubarão que tem por aí por ano e o número de tubarão que o ser humano mata, a capa desse filme de terror estaria mais pra isso aqui, né? Opa, se tem sangue então é slasher? Mais ou menos. O famoso tipo de filme em que um assassino sai matando todo mundo que vê pela frente. Menos a protagonista, que geralmente é uma mulher. Essa daí ele dá várias chances de fugir. Mas se engana quem acha que esse assassino só pega uma arma e sai atirando em todo mundo. Não, ele precisa ter um visual, um estilo todo único, todo próprio. Para ser um slasher é fundamental ter uma fantasia ou uma máscara emblemática. E qualquer assassino slasher que se preze tem que ter uma arma branca toda diferentona. Nenhuma tão inusitada quanto a serra elétrica de um massacre da serra elétrica. Porque na real o assassino usa uma motosserra e não uma serra elétrica. Porque se fosse uma serra elétrica, ele ia ter que ligar o fio na tomada. E daí, não, deixa pra lá. O slasher é o outro dos 2 subgêneros mais populares do terror, pelo menos da maneira como eu vejo, ao lado do sobrenatural. O que é bem curioso, né? Se a gente pensar que geralmente esse tipo de filme tem uma produção de baixo orçamento. A gente até se acostumou a chamar ele de terror B com o tempo, mas ele atrai uma legião de apaixonados. Eu mesmo, por muito tempo, considerava o Sexta-feira 13 como o meu terror preferido. E não confunda slasher com terror psicológico, porque mesmo que muitos dos assassinos sejam psicopatas, essa parte da psique não é o foco da história. Isso fica mais em segundo plano. Aqui no slasher a ideia é mais mostrar o que um psicopata pode fazer, e não o que tornou ele um psicopata. E quando eu falei que não necessariamente é um slasher só porque tem sangue, é porque tem muito filme slasher que preferem não mostrar tanto sangue, deixa a violência mais ali na sugestão. Mostrar sangue mesmo, pegar as tripas e jogar na tela, quem faz é o terror corporal. Corporal, gore, splatter, tem vários nomes, mas todos falam desse tipo de filme que foca totalmente na violência gráfica. Alguns até deixam de lado o assassino ou a causa do esculhambamento para se concentrar no corpo despedaçando, estourando e melecando tudo mesmo. Gente, eu vou causar uma polêmicazinha aqui. Eu não vou mentir que ver uma pessoa sendo despedaçada, picotada só porque sim, como alguns filmes por aí fazem, não atrai muito meu interesse não. Na verdade, mesmo quando tem um propósito, como na Hora do Mal, que tá aí no cinema, que tem uma cena que até é satisfatória pelo contexto em que ela aparece, mas mesmo nesses casos, ainda não é bem a minha pegada não. Os filmes gore que me agradam mais são aqueles que brincam com alguma metáfora, com alguma simbologia, os que fazem alguma crítica, tipo A Substância ou A Mosca. Só que o gore é outro subgênero que mostra como o terror é rico, porque ele é outro que também tem os seus próprios subgêneros. Mas eu não vou dividir ele em uma lista não, porque nesse caso aqui a diferença está mais no estilo que vem associado a ele. Por exemplo, aparecer numa animação como em Família da Pesada, ou num anime, num pornô, torture porn, ou então o splastic, onde a violência é tão exagerada que vira até comédia. O que não é a mesma coisa que misturar terror com comédia. O terrir, o estilo de terror especialista em usar a ironia, principalmente o humor negro, para fazer a gente rir de situações que na real não são nada engraçadas. E que se não for bem feito, pode virar um terrível. Muita produção gosta de usar essa estratégia do terrir, porque assim elas podem contar aquela história que é muito assustadora ou muito perturbadora, mas com um certo alívio na tensão. É uma forma de ainda contar a história, mas sem que ela fique muito pesada, muito tensa, sei lá, talvez porque de repente contando num tom sério ela poderia acabar ficando até repulsiva. Sabe quando você quer mostrar algo de errado pra alguém, mas você não quer que essa pessoa se estresse ou fique indignada? Você só quer que ela veja o que tem de negativo ali, mas ainda numa boa, num bate-papo agradável, é meio mais ou menos isso. Ou pode também ser só por estética mesmo. E a intenção de fazer rir que diferencia o terrir do terror trash. São aqueles filmes produzidos com pouco dinheiro, mas que ao invés de tentar disfarçar isso, fazendo alguma coisa mais simplesinha ou deixando as coisas meio escondidas, sabe, só nas sombras ou através das sugestões, esse filme ele abraça o baixo orçamento e usa a baixa qualidade como estilo visual, de fato. Quer dizer, nem sempre. Tem muita produção por aí que achava que estava abafando até ser lançado e virar uma bomba. Mas seja por estilo visual ou por incompetência, a verdade é que esse tipo de filme geralmente faz a gente rir. E apesar de alguns até usarem isso a seu favor, diferente do terrir, o humor nem sempre é a intenção da trecheira. A gente pode dizer que o trash é aquela história que não se leva a sério.
Mas não que por causa disso também ela esteja tentando fazer graça. Ela só não se importa de ser imperfeita, de ter falhas. É o tipo de filme que prefere ser zoadinho sem ter que mexer na história que queria contar, do que ficar cortando cena ou tirando conteúdo pra entregar algo mais polidinho, saca? Existe ainda o terror de sobrevivência, que é aquele em que os personagens ficam presos ou isolados em uma situação de vida ou morte, tipo um jogo sádico, por exemplo. E o foco é eles conseguirem fugir desse jogo, conseguirem fugir desse lugar. E por fim, mas não menos importante, apesar de que pra mim é meio chatinho, found footage. Famoso filme de terror de filmagem amadora perdida. Esse gênero, que tem como pioneiro, pelo menos é o que dizem por aí, um dos filmes mais famosos de terror, que é o Holocausto Canibal, não ficou popular por causa de Atividade Paranormal não. Não caia nessa conversa. Eu realmente não gosto muito desse estilo, mas de vez em quando aparece um exemplar que até quem não é fã fica agradado. E foi o caso de A Bruxa de Blair. Esse sim é o responsável pelo found footage ter crescido tanto e ser tão popular. Esse filme foi tão importante pro estilo que, só pra você ter uma ideia, eu lembro na época da escola, quando o filme saiu, que a gente tinha que ficar debatendo com algumas pessoas porque elas tinham caído no marketing do filme. Elas achavam mesmo que as filmagens eram uma gravação real, que alguém tinha achado, que era tudo verdade. Claro que aqui eu tô falando do pessoal mais novo, né, dos adolescentes, mas não era difícil achar alguém falando, não, é verdade, eles acharam mesmo a câmera não sei aonde. Mas olha só, o que muita gente considera o charme desse gênero é exatamente o que eu considero chato nele. Que é essa filmagem corrida, trêmula, que tá certo, até passa uma sensação de desespero e de urgência, principalmente porque tá em primeira pessoa, o que os produtores usam como forma de fazer você se sentir de verdade ali naquela situação. E isso é ótimo para imersão, tudo bem. Só que mesmo quando não é para disfarçar as limitações e é para trazer essa certa personalidade mesmo pro filme, mantendo ali o mal que tá perseguindo o personagem sempre meio desfocado, escondido, mantendo o mistério, esse tipo de visual, pelo menos comigo isso acontece, faz mais você se desconectar do filme. Na maioria das vezes você só vê um monte de borrão passando pra lá e pra cá e acaba nem tendo a chance de entender o que aconteceu. Quando você vai ver, já morreu todo mundo e você nem percebeu. Fora que esses filmes pedem um pouquinho demais da gente, né? Quando eles querem que a gente realmente acredite que uma pessoa que tá lá sendo esbagaçada por um monstro, ou sei lá, vendo um parente sendo atacado, vai se dar o luxo de continuar com a câmera ou com o celular ali na cara filmando tudo. Heather, pode dizer o que está sentindo, querida? Eu vou abrir o jogo logo de cara. Terror não é um dos meus gêneros preferidos não, mas eu acho uma baita de uma sacanagem o modo como ele é tratado, por exemplo, em premiações. Porque esses prêmios geralmente eles consideram não só o terror, mas também a ficção científica e a comédia como se fossem gêneros inferiores. Como se desse para saber a qualidade do filme pelo estilo que ele escolheu para contar a história, né? Só que sabe o que é mais grave do que isso, e até meio curioso? É que muitas vezes são os próprios fãs do terror que falam esse tipo de besteira. As pessoas elas não analisam o filme pela experiência que elas tiveram com ele. Elas se dividem em nichos para defender o subgênero que gostam e atacar o subgênero dos outros. Não, só terror psicológico é terror de verdade. Ou então, terror mesmo tem que ter sangue. Quando, na verdade, a grande beleza do universo das histórias, seja filmes, livros, o que for, é exatamente que essa diversidade que engrandece o gênero. Se um gênero, se um estilo tem muitos subgêneros, quer dizer que esse gênero é muito rico, muito profundo, e tem muito conteúdo que pode ser trabalhado de várias formas possíveis. Agora me diz aí, do que você gosta mais? Sangue, tensão psicológica, sustinhos, trecheira, corporal? Fala aí, qual dos subgêneros de terror você mais gosta? Valeu por assistir até aqui e até a...